Bom dia, pessoal. A gente está aqui com o Vitor Nunes, o Matheus Portugal e o Juan Igor, 3 alunos aí da Engenharia de Telecomunicações, que foram responsáveis pelo desenvolvimento do sistema da USH, da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará. Então a gente vai conversar aqui com eles para eles explicarem mais ou menos aí os bastidores do desenvolvimento do sistema e algumas funcionalidades. Então, como é que está funcionando? A Olimpíada está aberta para as inscrições do dia 5 até o dia 18 de setembro e tem aparecido algumas dúvidas aí com relação ao sistema, então a gente vai tentar sanar algumas aqui com eles que foram criadores aí do sistema, juntamente com o Bruno, que é aluno do nosso mestrado, que não pôde estar presente. Então, primeiramente, eu queria que vocês falassem do histórico, vocês podem escolher um entre vocês aí para começar a falar do começo do sistema. O Juan entrou na equipe um pouquinho depois, o Portugal e o Vitor estão desde o começo. Então, vocês podem narrar aí para a gente como é que foi esse começo, o desafio. Vocês sabiam alguma coisa? Começaram do zero? Bom, no início do projeto, quando foi apresentado para a gente como seria o sistema, a gente tomou um pouco de susto, porque era algo bem grande para a gente. Nós nunca tínhamos feito algo tão grande assim. Então, logo de início, nós tivemos que estudar muito, aprender novas linguagens, ler bastante, treinar bastante para, na hora de fazer essa aplicação, fazer o sistema, não ter erro. E quais linguagens vocês definiram desde o começo e foram nela, ou foram aparecendo funcionalidades que eram melhor em uma linguagem ou em outra? Foi decidido pelo Bruno, ele que já tem uma experiência muito mais de mercado, que ele decidiu dividir o projeto em 2 partes, que é o front-end e o back-end, que é o banco, a parte visual e a parte do banco de dados. Foi dividido em 2 linguagens, em PHP, a parte do banco, e a parte visual em JavaScript, utilizando basicamente 2 bibliotecas, 2 frameworks, que foi o React, o front-end, e o Laravel para o back-end. Certo. O Juan entrou no final, aliás, mais para o meio do processo, e foi tranquilo, Juan, começar a desenvolver junto com os meninos, ou como é que eu posso falar assim? Era melhor ter começado do início ou não fez tanta diferença entrar no meio do caminho? A diferença de entrar no meio do caminho é porque você tem que entender o que a pessoa fez anteriormente, né, para você conseguir proceder com o seu trabalho. Então a minha maior dificuldade foi só entender como é que funcionavam os arquivos do projeto, como é que tudo estava linkado para então começar a realmente codar para concluir o projeto. Codar, para quem não sabe, é desenvolver os códigos. É importante aí que entra a documentação, né? A gente estuda muito sala de aula, é importante a documentação. O projeto estava bem documentado, isso não fez diferença na hora de fazer essa leitura do... Não, estava bem documentado, sim, só que tinha algumas coisas que faltava fazer, mas lá na documentação estava ok e deu para entender pela documentação, e aí pronto, depois foi só concluir o projeto. Certo. Então o sistema está no ar desde o último dia 5, né, de setembro. Isso. E já apareceu alguma falha, algum estouro de memória, sei lá, algum bug? Vocês já tiveram que corrigir nessa caminhada, ou até agora está tudo dentro do esperado, né? Só contando com aqueles erros clássicos de usuário preencher com número onde é para ser letra, esse tipo de coisa, ou já teve algo mais crítico? Não, algo crítico não, só realmente essas questões de usuário digitar algo errado, ou então não entender algo corretamente, ou então no máximo uma alteração visual de texto mesmo. Certo. Não entendeu o campo lá, né? Que a gente teve algumas interpretações. Tranquilo. E com relação à quantidade de usuários, né? Vocês acham que o sistema... O pessoal que demandou a Olimpíada espera aí entre 3 e 4 mil inscritos. Esses inscritos vão ser divididos em times. Eles estão esperando lá 1000 times, né? 1000 equipes. Cada equipe são 3 alunos e um professor. Então, se a gente fizer mais ou menos uma média de 1000 equipes, vão ser 3.000 alunos. Como o professor pode orientar mais de uma equipe, você pode ser que tenha aí não necessariamente 1000 professores. Vamos chutar aqui um número de 400 professores. Então, a gente teria aí aproximadamente 3.400 ou até, 3.600 usuários. Vocês acham que o sistema é escalável para esse tipo de aplicação? Vai dar tudo certo? A TI daqui suporta essa quantidade de conexões? Bom, nesse caso aí, a gente tá meio que esperando para ver.
mas até agora já se inscreveram cerca de 700 pessoas e não apareceu nenhum erro, nenhum estouro de pilha no sistema e o sistema parece estar aguentando bem. Certo. Mas é etapa de inscrição, né? Não tá, a quantidade de acessos simultâneos ainda não foi testada para valer. Então vamos aguardar aí na etapa das fases. A Olimpíada vai ser composta por 3 fases, online e uma presencial. Então a gente, à medida que cada fase for avançando, vão ficando 60% das equipes, né? Conforme o edital. Então eu queria agora, só para fechar, vocês fazerem uma correlação com o desenvolvimento do sistema ou da atividade de pesquisa no geral que vocês fazem aqui no laboratório com relação ao que é visto em sala. Eu sei que vocês são alunos de telecomunicações, o sistema está bem em computação, mas dá para fazer um paralelo com algumas cadeiras de computação que a gente tem lá, como programação orientada a objetos, lógica de programação, estrutura de dados, entre outros. E vocês pudessem fazer essa ponte aí, o que é que você traz da sala de aula para esse desenvolvimento, se é muito diferente, se é muito parecido, como é que foi a experiência de vocês nesse sentido? Bom, no caso é muito importante, né, realmente a gente ter as aulas de programação, orientação a objetos, porque tudo isso que a gente utiliza no framework ou qualquer outro tipo de aplicação, a gente precisa da orientação a objetos, a gente precisa da lógica de programação. Então é muito importante ter essa bagagem básica para partir para uma aplicação de mercado, uma aplicação mais séria. Alguém mais? Como o Vitor já mencionou, né, é importante você ter a lógica de programação, que é para você entender como é que funciona o básico e dizer, não, isso aqui é interligado a isso, então se fizer isso, funciona assim. E a programação orientada a objeto também é fundamental para você trabalhar com as classes, né? Trabalhar com diferentes classes e aí montar o sistema para funcionar. Tem duas disciplinas que a gente ainda não testou a Vera, né? Uma seria sistemas operacionais, o sistema de vocês está rodando numa máquina Linux, né? Então tem toda a parte de configuração, independência, atualização, segurança e também a parte de redes, que a gente vai ter uma métrica melhor quando começar a ter essa questão dos acessos simultâneos. Então, um explanado geral que vocês possam passar aí para o usuário do sistema, que dicas vocês dão para o usuário não cometer um equívoco ou não gastar tanto tempo no uso do sistema. A principal dica que tem para o usuário é para ele ler o que está na tela, né? Nós já tivemos muito e-mail de gente dizendo, eu não consegui me cadastrar, ou então me cadastrei, mas meu e-mail não está chegando para mim. A gente vai verificar lá no sistema e a pessoa ou digitou o e-mail errado, ou então está procurando uma escola, como é que a gente está funcionando cada instituição no sistema? A gente pegou todas as instituições de ensino básico que estão listadas no INEP, certo? É diretamente do INEP e a gente colocou no nosso banco. Então, quando a pessoa for procurar, o INEP, ele, quando o nome é muito grande, ele abrevia e ele não usa acentos. Então, se você procurar com acento, você não vai encontrar a sua escola. E aí tem muito cadastro de instituição que já está no nosso sistema, mas que a pessoa vai lá e coloca com acento, ou então, quando o nome é muito grande, coloca o nome completo. Então, ou coloca C cedilha, né? Também. Isso, qualquer tipo de acento o banco não vai reconhecer. O caractere especial. Então deixa eu dar aqui um exemplo. Então, por exemplo, uma escola como o Arei de Sá, que tem um acento lá no nome da escola, vai ter que ser feita a busca sem o acento. Isso, sem o acento. E lá vai ser listada todas as inúmeras sedes do que tem. Porque quando você vai escolher a sua instituição, você escolhe a cidade e escolhe o tipo dela. Então, quando você procurar, vai bater o que conferir com a cidade e tipo de instituição. Então tem que fazer o filtro. Então, por exemplo, eu tenho que colocar Fortaleza, público ou privada, nesse caso privada, e aí eu procuro pelo nome sem um acento, ou se for o caso, abreviado. Isso. Certo. Em alguns casos também, o nome colégio não está na frente, sim no fim. Isso é coisa do INEP, a gente também não entendeu por que isso aconteceu, mas o certo mesmo é procurar pelo nome em si, não colocar nem colégio, nem faculdade, procurar pelo nome em si é a forma mais certa de conseguir achar a instituição. E substituindo sempre que possível esses caracteres pela letra pura, e se for cedilha pelo C. Isso. Só lembrando também que nós pegamos o censo de 2018, então se a instituição existir desse ano para trás, provavelmente ela vai estar lá. Certo. Se ela for muito nova, que aí sim você faz o pedido de cadastro, nós avaliamos e
e respondemos. Certo. E com relação aos IFs, no caso do Ceará, né, os IFCE, todos já estão cadastrados, né? Porque o censo é de 2018, mas então... caso, como o nome é muito grande, ele é abreviado em IFCE e você acrescenta com campus. Certo. Então eu vou ter lá, por exemplo, o nosso campus mais novo, que é o campus de Acopiara, já está lá no sistema. Né? Sim. Pronto. Então vamos fechando aqui o nosso bate-papo. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem aí para o usuário, o e-mail de contato com o suporte de TI, qual que é? O e-mail de contato é oxe.ceará@gmail.com @fce.edu.br. @fce.edu.br. Verdade. Então, vamos refazer aqui. O pessoal que tiver dúvida nessa parte do sistema, qual o e-mail, o canal de contato com vocês aí para corrigir algum eventual falha ou até mesmo esses erros comuns de preenchimento errado, seja de e-mail, seja de nome, etc. O nosso principal e-mail de contato é oxe.ceará@ifce.edu.br. Pronto, então eu agradeço aqui a participação de vocês. Se inscrevam na Olimpíada, né? A gente está com inscrições abertas aí até o dia 15 de setembro. Os demais passos, né? As 3 fases presenciais e a forma que acontecerá essas fases estão descritas no edital que está no site do IFCE. E também tem um site lá, oxe.ifce.edu.br, onde você encontra essas informações tanto para o edital quanto para o sistema de cadastro e posteriormente o de realização da prova da Olimpíada.